Olá a todos e todas, a gente está aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Social em Nós. Eu sou Matheus, sou mestre, doutor em psicologia, e a gente está falando um pouco aqui sobre psicologia histórico-cultural, relacionando com diversos temas E aí. afins. E afins. Olá, Isso. gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme, também sou psicólogo, e estamos aqui em mais um episódio do podcast Social em Nós. Isso. E aí, o tema de hoje que a gente vai falar, né, é imaginação, que é um tema, eu diria, bastante importante para a psicologia histórico-cultural. Eu diria também que é um tema que aproxima a nossa produção acadêmica, né, e assim, acho que sendo em temáticas e tal. Mas eu confesso que ainda é um tema que eu sempre me encanto, assim. Então, acho que é um pouco do que a gente vai trazer hoje, relacionando com a realidade, relacionando com a atualidade, mas também trazendo um pouco das contribuições do Vygotsky e de outros autores também, né? Isso. E é isso. E acho que, só lembrando também que quem quiser mandar sugestões de temas também, enfim, né, pra gente ir conversando, acho que é legal também, então podem deixar aí nos comentários e tal, e aí a gente vai organizando os próximos episódios. Isso. Muito bem. Eu comentei com o Matheus que essa pesquisa aqui é uma pesquisa que me chamou a atenção. Quem, né, já teve aula comigo, ou as pessoas que estão mais comigo no dia a dia, assim, já viram comentando dessa pesquisa. E quando o Matheus sugeriu o tema da imaginação, eu logo lembrei dessa pesquisa, né? Que eu acho que pode ser um bom tópico, essa notícia pode ser um bom tópico para a gente começar a conversa. É uma matéria que foi publicada aqui no jornal Nexo, ano passado, né, em julho de 2025, em que mostra alguns dados de uma pesquisa realizada pelo movimento Teach the Future Brasil, que mostra que 62% dos jovens brasileiros de 18 a 28 anos, né, então pegando aí jovens adultos, principalmente público de jovens adultos, tem medo do que pode acontecer com eles amanhã, e 78,5% mencionam a ansiedade como sentimento predominante. E aí uma coisa, eu não vou ler aqui a matéria toda, né, acho que vale a pena, e quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais, a coluna aqui foi escrita pela Januária Cristina Alves, para dar aqui a devida referência, né, mas só para compartilhar com vocês, porque uma coisa que me pegou muito nessa notícia foi ficar pensando em que momento a gente começou a naturalizar a imaginação de um futuro catastrófico. E aí a gente pode pegar o Mark Fisher, por exemplo, né, que vai falar que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, por exemplo, né, enfim. Então é um movimento que eu vejo crescendo, assim, não só entre os adolescentes, mas eu acho que entre os adultos, né, enfim, parece que o mundo vai acabar daqui a pouco, né, e não há nada que a gente possa fazer. O Ailton Krenak fala um pouco disso também, né, o quanto que a sociedade ocidental, os homens brancos, etc., de maneira geral, não conseguem imaginar um outro modelo de sociedade que não seja esse modelo posto. E aí uma coisa que eu fico comparando é que parece que quando a gente estava lá nos anos 70, nos anos 80, e aí até recentemente eu estava lendo o livro da Annie Ernaux, né, que chama Os Anos, que ela vai meio que falando da rotina e do dia a dia, assim, desde os anos 50, 60, ela fala de uma perspectiva ali da França, da Europa, mas ali fica muito claro como nos anos 80, por exemplo, tinha uma perspectiva de futuro que era uma perspectiva otimista de futuro, assim, que você tinha uma ideia de talvez ter algumas questões mais catastróficas, assim, tipo, mais preocupantes, mas se imaginava o futuro como sendo algo tecnológico, né, como sendo algo que, Promissor, tipo, né? promissor, sabe, tipo, vai virar os anos 2000 e a gente vai ter carros voadores, a gente vai ter, né, assim, uma super tecnologia, a gente vai ter teletransporte e tal. Então, tinha uma perspectiva de futuro que era minimamente otimista, no sentido de, não, no futuro a gente ainda vai estar vivo e o futuro vai ser melhor do que é o presente, né. E aí eu vejo que dos anos 2000 para cá, parece que isso foi virando, e aí foi vindo uma perspectiva de que não, o futuro vai ser pior do que é o presente, né, pessoas diminuindo o desejo, por exemplo, de ter filhos, né, por conta das questões do futuro e tal, e nessa pesquisa, só para, assim, explicar melhor, nessa pesquisa fala que esses jovens adultos, eles têm uma ideia que o mundo vai acabar por algum dos dois motivos principais, assim, ou vai acabar por guerra, e aí todo mundo vai morrer, ou vai acabar por
por desastres naturais. Né? Uhum. Ou seja, o mundo vai acabar de qualquer jeito e não há nada que possa ser feito em relação a isso. E aí eu fico pensando que isso tem tudo a ver com imaginação, né? Uhum. Porque a única possibilidade que a gente tem de imaginar o futuro é com base nas coisas que a gente conhece, do nosso passado, do nosso presente e tal. Então eu fiquei pensando um pouco isso, mano. Não sei o que você acha. Eu fico acho que pensando sobre qual que é a realidade concreta sobre isso. É interessante você estar falando isso, porque ontem eu estava dando aula, e aí a gente estava conversando um pouco, de um modo geral, sobre história da psicologia. E aí os alunos, eles estavam falando, eu não sabia, acho que eles não leram essa pesquisa, mas eles estavam falando dessa diferença, porque quando a gente estava naquela discussão sobre a terceira força da psicologia, então as teorias humanistas ali, meados da década de 50, 60, que é esse período também de olhar para a humanidade enquanto positiva, né? E aí eles estavam discutindo isso, que, pô, será que essa teoria teria tido essa ascensão que teve se fosse no mundo atual? Principalmente falando que eu acho que hoje a gente está muito mais próximo de pensar um ser humano negativo, né, do que aquele resgate que as teorias humanistas fizeram, do que esse ser humano positivo que aconteceu, né? Então, e aí acho que a discussão que a gente chegou foi exatamente essa, de quais são os materiais concretos, objetivos, que a gente tem tido acesso enquanto sociedade, né? Então, hoje o que viraliza nas redes sociais, de um modo geral, são desgraças, assim, enfim, jornais, você liga a TV e vira e mexe, eu tô aqui, eu normalmente eu vou assistir futebol na televisão, mas sei lá, os canais que passam futebol tem noticiário, então quando eu ligo a TV, que seja para botar no YouTube, aí teve um dia que foi engraçado, que eu me peguei preso ao jornal que só contou desgraça, era assalto, roubo, e enfim, e aí eu acho que pensando em essa dimensão da imaginação que tem, como você falou, né, desse nosso passado e presente, quais são qual que é o repertório que a gente tem tido para poder imaginar outro futuro, né? Porque quando você cita o Krenak, e o Krenak numa outra perspectiva, numa outra que não ocidental, que não é essa que a gente está imerso cotidianamente, traz uma outra perspectiva para olhar para o futuro de modo até, eu diria, mais ativo, né? E não, eu diria mais ativo e mais eu diria comunitário, de não pensar eu e o mundo, mas nós, né? Tipo, nós enquanto fazendo parte desse todo também, porque quando pensa em natureza, catástrofe e tal, acho que esse problema ocidental dessa cisão, né? De separação entre eu e fora. E aí isso relaciona diretamente com que eu até trouxe um trecho aqui do livro Imaginação e Criação na Infância, que é o Vygotsky que fala assim, que eu acho que a gente já falou isso em vários momentos, mas eu vou trazer a citação, está na página 24 dessa edição aqui. Ó. Quanto mais rica for a experiência da pessoa, mais material está disponível para a sua imaginação. E aí ele fala, né? Eis porque a imaginação da criança é mais pobre que a do adulto, o que se explica pela maior pobreza de sua experiência. Então, quando a gente fala, né? Então, o adulto tem mais possibilidades de imaginação, só que a gente pensar, né? Em que direção tem ido a nossa imaginação, né, atualmente? Para que direção ela tem ido? Porque a gente está num contexto que cada vez mais se vê as pessoas tomadas por um fatalismo de não há o que fazer, por essa ideia, por esses modos de imaginar que vão colocando os sujeitos em padecimento, né? E aí a gente olha para guerras e a gente está vendo acontecendo no Irã e vários outros conflitos aí mundo afora, né? Eu gosto muito dessas discussões, assim, da gente pensar sobre esses tópicos, porque são tópicos que são super complexos e que, na verdade, dá pra gente ficar muitas e muitas horas pensando sobre eles, né? Mas acho que tem alguns pontos que talvez eles vão se tornando alguns pontos repetitivos, assim, que eu acho que eles vão marcando do que a gente tá falando no final das contas e por que a gente chega também nessa situação. E aí, quando você fala do noticiário, por exemplo, acho que é um exemplo disso, e aí quando a gente pega as redes sociais, isso se potencializa muito também, né, porque se a gente pega o próprio Vygotsky, ou se a gente pega, né, a ideia da psicologia histórico-cultural, eu até me lembrei daquele livro da Maria Noël Lapojade, né, ou Filosofia da Imaginação, que
que ela coloca isso, né? Ela coloca o que caracteriza fundamentalmente o ser humano é a capacidade de imaginação, né? E a gente pode pegar o Marx, por exemplo, que também vai falar que antes de criar qualquer coisa, né, imaginou aquela criação na sua... E ela até propõe outra terminologia para o Homo sapiens, para o Homo imaginarius, né? Porque Isso. dessa característica central, né? E aí eu acho que é importante a gente ficar pensando isso, e eu acho que tem uma coisa que me mobiliza muito, eu fico pensando enquanto profissional, enquanto psicólogo, mas eu também fico pensando enquanto pessoa na sociedade, assim, né, enquanto participante, assim, da sociedade, que eu fico pensando, tá, a gente só pode imaginar um futuro diferente se a gente tiver elementos culturais ou elementos da nossa realidade que nos possibilitem imaginar futuros diferentes. Então, se a gente está imaginando um futuro catastrófico, um futuro de muito sofrimento, um futuro que o mundo vai acabar, significa que tem elementos da nossa realidade que estão sendo produzidos hoje, que estão disponíveis na cultura de maneira geral, que nos possibilitam pensar no futuro desse jeito, que é um futuro que vai acabar, é catastrófico e tal. Que daí é uma coisa muito interessante da gente pensar também, porque também diz respeito aos movimentos sociais, também diz respeito, né, a questões políticas hoje, etc e tal, e diz respeito justamente a essas big techs, né, que também vão produzindo e a gente vai consumindo coisas que elas vão divulgando ali nas redes e tal, e a gente se apropria disso para pensar a nossa própria realidade, para pensar o futuro. E aí um chamamento que eu vejo, assim, urgente, né, é como que a gente pode criar outros elementos culturais, então, que possam estar presentes e disponíveis na nossa realidade, que vão possibilitar que a gente imagine outros futuros. Então, primeiro, né, como que a gente agiliza a imaginação, e aí eu acho que a arte tem um papel fundamental nisso, né, filme, fotografia, música, etc e tal. Então, agilizar a imaginação para a gente justamente criar maior capacidade de criar coisas inéditas e novas e disruptivas, etc e tal. Mas, mais do que isso, é uma responsabilidade de todos nós, é justamente pensar nesses elementos que a gente compartilha socialmente. E aí eu fico muito mobilizado a pensar isso, assim, porque eu acho que a gente tem que pensar isso coletivamente. E aí quando a gente pensa, por exemplo, num modelo de sociedade que prioriza as individualidades, que prioriza, né, você é o responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, fica mais difícil imaginar outras possibilidades também, né, porque sozinho a gente acaba tendo uma certa limitação de imaginação do futuro. Quando a gente está em coletivo, a gente, né, as ideias vão se somando, a gente vai compartilhando as coisas. Eu falo uma coisa, você fala outra, a partir do que você falou, eu vou pensando e a gente vai construindo junto, né? Então potencializa muito a imaginação. Então eu fico pensando isso. Então eu fico pensando que, por um lado, há um movimento grande, contemporâneo, que está criando condições que a gente só pense o futuro de um determinado jeito, e por outro lado eu estou pensando que faltam outros recursos e faltam outros espaços que a gente possa pensar futuros diferentes, né? Que a gente possa pensar um futuro que a gente não morra daqui a 50 anos por eventos catastróficos, por exemplo, né? E aí é isso, o próprio Vygotsky vai falar que a gente se utiliza da realidade, da experiência vivida como matéria-prima para a imaginação, né? E aí você me lembrou de uma coisa que eu tinha passado aqui despercebido, mas talvez explique o porquê que a imaginação está um pouco fresco assim na minha mente, porque eu acho que fazem uns 15 dias, 20 dias, eu fui numa discussão no Museu das Favelas, que é o tema, inclusive, da exposição atual, é a imaginação radical, que está falando dos 100 anos do Fanon. E aí tem um evento que acontece 3 vezes ao ano que chama Pesquisa de Cria. E aí são pesquisadores que são da periferia, eles se inscrevem e tal, para poder contar um pouco sobre as pesquisas deles. E aí a discussão que teve nesse dia que eu fui foi exatamente sobre imaginação radical. E aí, pelo que eu pesquisei, é um conceito do Castoriadis, que é da geografia, né? O pessoal da geografia usa bastante, mas eles articularam essa imaginação radical como Fanon, e aí pensando exatamente, acho que essa postura que a gente está falando, assim, de pensar, ousar pensar um mundo diferente, aí, claro, trazendo outros recortes, né, de raça, classe, gênero também, etnia, e várias outras discussões nisso. Acho que pensar um futuro, eu diria, otimista, e não otimista de positivo só, né, da gente ficar olhando as virtudes e tal, mas ousar pensar um mundo diferente do que está posto nesse cenário, eu acho que envolve, sim, esse modo de pensar, ou esse modo de imaginar radical, né, que é de transformação, que aí é radical tanto a gente pode pensar de voltar para a raiz, enfim, mas também de radical, de transformador, de revolucionário, porque é isso que vai dar condições para que isso vai criar material objetivo para que outras pessoas possam também ir pensando, imaginando. Então, por exemplo,
para mim foi muito interessante estar ali. Eu acho que a gente já teve momentos de contar sobre a história, mas eu vim da escola pública, da periferia, e aí tá num museu, no centro da cidade de São Paulo, e aí serem pesquisadores, a galera no doutorado, mestrado, da periferia, podendo estar ali, para mim é um modo de pensar radical. Eu sendo um doutor em psicologia também vou me encontrando ali nesse lugar, né? E aí poder usar, pensar outros... imaginação, e acho que isso se configura enquanto uma imaginação radical. Estou pegando nesse contexto, mas a gente pode pensar num mundo mais ecológico, de modo de pensar um pouco diferente, né? Até lembrei de uma discussão que a gente falou sobre aquela disciplina que a gente fez na Universidade de Oslo, que a gente teve um pouco essa discussão da ecossemiótica, enfim. Então, acho que teve me lembrou disso, que acho que relaciona, né? E aí eu fico pensando duas coisas, assim. Eu fico pensando que uma é o que aconteceu na tua história de vida, ou na história de vida desses pesquisadores que estão lá, que possibilitou que fosse imaginado um futuro diferente, ou uma realidade diferente para si, né? Então, acho que é um ponto interessante. E uma outra coisa que eu fico pensando é dessa questão da imaginação, que eu também lembro da professora Bader Savaia, né, da PUC São Paulo, que ela, citando Spinoza, enfim, também citando Vygotsky, etc., ela vai colocar um tópico da imaginação que eu acho que é muito relevante, que é a gente entender que a imaginação, ela é uma função psicológica superior, e aí ela vai agir tanto no sentido da gente imaginar um futuro diferente, que seja disruptivo, que seja melhor para as maiorias populares, enfim, que seja melhor do que o presente, etc. Mas a imaginação também entra na dinâmica do fatalismo e do padecimento. Que eu acho que é uma coisa interessante, porque a gente muitas vezes tende a imaginar a imaginação como sendo algo super positivo, né? Criativo. A imaginação aparece quando a gente está ali criando, desenhando, criando arte, produzindo coisas e tal. Mas tanto ela quanto a Lapojade vão falar assim, olha, a imaginação também é o que está na base quando a gente imagina um futuro catastrófico e quando a gente assume uma posição fatalista ou quando a gente está num processo de adoecimento psíquico, por exemplo, né, num processo depressivo, onde as coisas perdem o sentido, onde eu perco a perspectiva de futuro, etc., a imaginação também está ali, né? Então, a imaginação nesse sentido, ela pode ser emancipatória ou ela pode ser aprisionadora também. Sim. Né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, porque pensando enquanto função psicológica, é claro que não dá para a gente colocar um juízo de valor moral de que a imaginação vai ser sempre necessariamente positiva, né, nesse sentido do senso comum, assim, tô falando. Não, né, a imaginação, assim como qualquer outra função, ela pode caminhar por todos esses lugares, e aí ela expressa essa dinâmica da materialidade. Então, de novo, é isso, né, assim, como que a gente produz, então, uma realidade que possa oferecer instrumentos e materialidades, né, e recursos para que a gente imagine futuros diferentes. Porque tem alguns núcleos, como você está colocando, que estão conseguindo fazer isso, né? Eu, recentemente agora, tenho me aproximado mais da educação popular e dos cursinhos populares, por exemplo. E tem uma coisa que tem me intrigado muito nessa organização da educação popular, que é esse fortalecimento desse senso de comunidade. E aí, o sentimento de vínculo, de pertencimento que as pessoas têm é muito maior. E parece que ali, por exemplo, no cursinho popular, que você também, teoricamente, está trabalhando com adolescentes e jovens adultos que estão pensando um futuro diferente para si próprios, né? Parece que ali isso se fortalece muito. Tipo assim, não é possível, dá para eu entrar na universidade, dá para eu ocupar esse espaço que ninguém da minha família até hoje ocupou, né? Ou que para mim, por enquanto, é só uma ideia, mas dá para eu chegar lá, dá para chegar numa universidade pública, dá para chegar numa universidade particular, mesmo com bolsa, né? Então, é possível pensar esse futuro. E aí eu vejo que isso não pode se descolar do coletivo, né? Da comunidade. Só é possível pensar uma outra realidade porque tem condições que estão sendo postas ali, né? Eu acho que você fez a pergunta, né? O que mudou? Acho que é exatamente isso, né? Pensar na trajetória. Eu poderia nomear sintetizando enquanto política pública, mas não só política pública. Eu acho que essas ações que voltam e inserem o sujeito nesse modo de pensar coletivo. Que aí, se a gente está falando que quanto maiores forem as experiências do sujeito, maiores possibilidades de imaginação, a gente poderia dizer que quanto maiores forem as condições para esse sujeito poder imaginar, pensar, igual você está falando dos cursinhos populares, ou trocas, relações, e enfim, a gente pode ampliar aqui, enfim, colocar isso em vários lugares, maiores são as possibilidades, mas aí não só de um modo puramente, eu diria, intelectualizado, né, da gente falar assim, então você vai fazer um trabalho ali de ficar pensando e imaginando vários futuros, e aí isso vai se consolidar enquanto material. Isso também, mas também em condição concreta. Então,
de ter política pública, de, por exemplo, a universidade particular é cara, tá, mas tem a bolsa. A universidade pública, ó, tem o SISU, tem isso, tem aquilo. Todas essas, eu acho que esses que a gente está falando de política pública se configuram aí como material também para poder ir dando condições para essa imaginação acontecer, né? E não só a gente falar assim, então, porque senão a gente cai num papo até individualista, né? De, então é só você mudar o seu modo de pensar logo. Não, precisa de coisa concreta que vai dar condições para isso, né? Então, acho que e aí eu acho que também tá com base nisso quando a gente fala da imaginação negativa também nesse lugar. Não sei se negativa, mas que a gente poderia dizer fatalista ali, que também tem a mesma base, não é com base da não realidade. Tem base na realidade, dizer que o mundo vai acabar, a guerra, igual a gente fala assim. Só que aí pensar também eu diria o revolucionário é poder pensar esse positivo no sentido, o positivo na dimensão de um sujeito mais livre, né? E aí livre que é aquela ideia de liberdade que o Vygotsky fala, do Spinoza, de, bom, olhar para as condições e tomar decisões, né? E pensar nisso, né? Enfim, acho que é muito louco a gente pensar que se a gente pega, então, dessa perspectiva, e aí é legal porque até a gente aqui conversando, a gente precisa ir lançando mão da imaginação, né? Quem tá ouvindo também, né? Aqui no podcast também. Mas assim, eu fico pensando que isso leva a gente por um lugar muito potente e eu acho que também mais profundo de análise de algumas coisas, que é a gente entender que quando a gente está falando da falta de políticas públicas ou quando a gente fala da dificuldade de acesso à educação de boa parte da população, ou quando a gente fala da dificuldade de acesso a políticas de assistência social, ou de saúde, ou de emprego, ou de seguridade social, né, de maneira geral, de segurança pública também, etc., a gente está falando sobre uma questão de violação de direito, mas a gente também está falando sobre uma condição concreta que está, talvez não impedindo, mas criando condições específicas para o desenvolvimento das pessoas. Né? Então, quando a gente olha para essa geração, né, que é um pouco do que a notícia fala, e aí a geração, você tem um percentual significativo que está desesperançoso em relação ao futuro, o que a gente está falando é que, assim, essa organização social, da maneira como ela está posta, a maneira, o quanto que as pessoas trabalham, como as pessoas se relacionam, quantas horas elas têm por dia para lazer, para descanso, o que elas consomem nas redes sociais, o que elas consomem na TV, os filmes que elas assistem, os livros que elas leem. O que a gente está falando é que tudo isso está gerando uma realidade, uma perspectiva de futuro absolutamente pessimista. Então, eu acho que é muito potente pensar desse ponto de vista, porque é onde a gente consegue, talvez, fazer a junção, o link entre a realidade concreta e como isso se converte em subjetividade. Como isso se converte em perspectiva de futuro, perspectiva de realidade, como eu, né, que a gente fala na psicologia histórico-cultural, né, como eu penso e me relaciono comigo, com o outro e com o meio. Sim, e como isso constitui os meus modos de ser, pensar e agir, né? E aí... Isso. E acho que é engraçado não, mas é exatamente, acho que uma parte da discussão da minha tese de doutorado que está recém-publicada aí, que saiu esses dias que eu vi, joguei no Google e vi que já está publicada, é exatamente isso, assim, acho que essas condições que a gente está falando de transporte, moradia, educação, saúde, de um modo geral, direitos básicos que às vezes o sujeito, às vezes não, mas pensando no recorte da população, eles estão privados de acesso a isso e o quanto que isso vai impactando, não impactando, mas isso constitui esses modos de pensar o futuro, né? Então, porque acho que quando a gente traz essa discussão, a gente tira de um lugar de é o fulano que tem que pensar, você tem que pensar um futuro melhor e tal. Não. Quais condições esses fulanos, essas pessoas estão tendo para poder pensar futuros diferentes? Né? E mesmo quando tipo, quando a gente pega nas redes sociais, que sei lá, o coach, o cara ali que tá, né, o cara de finanças, que tá falando, olha, você tem que fazer isso, você tem que imaginar um futuro melhor, você tem que acordar às 5 horas da manhã, de novo, o futuro que se apresenta, o futuro que está sendo desenhado ali, é um futuro tipo assim, não dependa de ninguém, não pense na coletividade, não pense num nós, pense em você. Resolva o seu problema, resolva a sua realidade, né? Ontem mesmo à noite eu tava mexendo também lá nas redes sociais, tava, enfim, vendo aqueles vídeos curtos e tal, e aí, um cara
grande, assim, que fala sobre finanças, que tem milhões de acessos, milhões de seguidores e tal, ele falando, aprenda a vender você, independente da sua profissão, né, se você é médico, se você é psicólogo, se você é isso, se é aquilo, aprenda a vender, não dependa do seu trabalho e não dependa do Estado, ele falou. E aí é isso, tipo assim, que futuro é esse, sabe? Tipo, é um futuro... Essa ideia que tá colocando esse futuro... Exato, né? Porque cada um por si, né? E aí, quem tem mais condição, legal, que bom, quem não tem, lute para tentar ter. E aí, quando a gente pega as estatísticas, a gente vê que a mudança de classe social, né, de poder aquisitivo econômico no Brasil é baixíssimo, né? As pessoas demoram gerações e gerações para conseguir sair da extrema pobreza e chegar na classe média, por exemplo, em termos econômicos. E é isso, o discurso que está posto é esse, né? E aí, só para a gente também não terminar o podcast nada. Não, e na tristeza, no pessimismo, eu fico pensando que a gente criar isso daqui, né? Claro que a gente também só consegue criar isso porque a gente também se conheceu, a gente também estuda junto, tem várias outras pessoas envolvidas, presentes na nossa história, que criaram as condições para isso e tal. E aí a gente conseguir materializar isso, que quando a gente pega o negócio, né, a ideia da imaginação do Vygotsky, é aquela quarta forma, né, que é de fato a concretização da imaginação. Isso daqui que a gente está fazendo, esse podcast, possivelmente está impactando o curso do desenvolvimento de outras pessoas. E aí isso é uma coisa que me motiva muito também, inclusive, a pensar, a continuar, e até o nosso próprio grupo de estudos, né, como a gente já mencionou no primeiro episódio, que é bom dizer de novo, mas a gente tem um grupo de estudos, né, e aí o grupo de estudos é muito potente para mim, pessoalmente, também, de querer estar junto, de querer estudar, de querer ler, de querer discutir, né, então estar com os outros, para mim, é uma coisa que aumenta muito a minha potência, assim, de ação, e eu acho que, né, os autores, de maneira geral, também vão concordar com isso, mas é isso, né, no fim, pode parecer uma coisa muito pequena, e talvez seja uma coisa muito pequena nesse momento, um podcast que eu e você idealizamos aqui, que a gente está conseguindo materializar. Que a gente estava talvez... gerando ele fazia um tempo, inclusive, né? A gente já teve alguns ensaios, né, de produção, outras produções de conteúdo e tal. Mas é isso, talvez ele faça sentido para algumas pessoas e ele mude o curso do desenvolvimento de algumas pessoas. E aí isso pode ser potente, né? Pensando na formação dessa coletividade. E acho que falando disso, afirma mais ainda essa aposta que a gente tem ao pensar a imaginação. A gente está falando de ações concretas, né? A gente não está falando de um puro intelectualismo, né? De, então você tem que mudar a forma de pensar. Não, é ter experiência. Então, quando a gente está falando de esse podcast se configurar enquanto possibilidade, acho que cai nesse lugar de algo concreto que está acontecendo, as pessoas vão ter contato, e aí isso poder imaginar outras coisas. Porque se a gente ficar só que é o que o Vygotsky fala, né? A ideia de liberdade não é você desprender da natureza, né? Das condições da natureza que está discutindo ali, citando o Engels e o Marx, mas é você olhar para elas e tomar decisões, e eu acho que é um pouco isso também. Então, precisa do concreto. E aí precisa desse concreto para poder ir imaginando, pensando. Então, acho que estudante de psicologia, galera que está começando o curso, ou talvez pessoas que nem começaram o curso ou que não estão na psicologia, podendo ter acesso a isso para poder e a gente ir construindo coletivamente, sempre, acho que com esse detalhe, poder imaginar e ter essa, como eu falei, né, dessa imaginação radical aí, da gente transformar mesmo, e aí eu acho que aí assenta de novo aquilo que a gente comentava um pouco no primeiro episódio do porquê a psicologia histórico-cultural. Eu acho que é isso, a gente não tem como falar dos temas sem pensar a transformação social. Eu acho que é algo que está central ali, que é central nessa teoria, e que a gente sempre vai articulando conceitos e desenvolvimento humano, mas pensando esse horizonte, né? Esse projeto de teoria também, pra gente poder voltar. Eu tenho recentemente estado muito numa posição, assim, é interessante como a gente vai estudando as coisas e parece que as coisas vão se juntando e fazendo sentido algum tempo depois, né? Mas eu tenho recentemente, me pegado muito a proposta lá da unidade do Leontiev, da unidade de atividade e cognição, né, que é fazer para pensar. Não é pensar para fazer, né? Eu penso, planejo num campo idealista e depois eu vou lá e executo. É o contrário, né? É fazer, e aí enquanto eu faço, eu penso sobre a minha ação, aí eu replanejo a minha ação, aí eu faço de novo, né? O pensar e fazer é cartesiano, né? Penso, logo existe. Essa é a ideia, né? Tipo, em sequência, né? Quando a gente traz para o campo da praxis, é isso. A gente vai
fazendo e É refletindo. é o fazer que me possibilita a possibilidade de pensar, né? E aí, que por sua vez, volta a possibilidade de fazer de novo, mas um fazer diferente, né? Uhum. Um fazer refletido, por exemplo. E vai constituindo a sua imaginação. Exato. Esse fazer, né? Enfim. Que bom. Acho que é isso por hoje, né? Uhum. Rápido, mas acho que é uma conversa aí que pode gerar vários frutos aí para frente. Isso. Então, se tiverem dicas também, dicas ou sugestões de outros temas, estamos abertos, mas espero que essa conversa aqui, essa discussão que a gente teve, contribua e que a gente possa imaginar outros futuros aí. É isso. Muito obrigado, gente. Boa semana para vocês. Até mais.